Bom dia, pessoal, feliz sábado, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos aqui mais uma vez para recapitular a lição da Escola Sabatina, que por sinal está uma maravilha, né? Hoje nós vamos falar sobre a aliança e o modelo. Aliança e o modelo. E aí você fica ligadinho aí, porque tem muita coisa bacana aqui para a gente desfrutar, tá bom? Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer uma oração, fazer a abertura do nosso estudo aqui, tá bom? Então feche seus olhos aonde você está aí e vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui junto com os nossos internautas, junto com as pessoas que nos acompanham. Obrigado também pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós ter capacidade, o Senhor ter nos capacitado suficientemente para estarmos aqui, para juntos aprendermos mais sobre a Tua Palavra, sobre a história da Tua Palavra. Nós pedimos bênção do Espírito Santo, que o Senhor abra a nossa mente para que nós possamos compreender como o Senhor deseja e aceitar como o Senhor quer. Ajude-nos a praticar os Teus mandamentos, a Tua Palavra, te obedecer. Nós pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Lição de número 10. Lição de número 10. A aliança e o modelo. Aliança e o modelo. Nosso verso áureo, ele está no texto base, Êxodo, capítulo 24, verso 3, que diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu de uma vez e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Olha que compromisso. Então aqui Deus faz uma aliança com o povo que até então era hebreus, né? Com o povo de Israel, e eles aceitam. Eles aceitam. Você sabe que, professores, que quando a gente faz um pacto com Deus, não é qualquer pacto, né? Quando a gente fala, Senhor, eu vou fazer isso em nome, e outra coisa, em nome do Senhor Jesus, aí a gente tem que honrar, né? E o povo assumiu o pacto aqui. Falou, olha, assim como o Senhor disse, nós vamos fazer. É uma promessa. Uma das graças do povo de Israel vai fazer pacto no cumprir, né? A Bíblia diz que você faz um pacto, você vai ser cumprir. Olha só, né? A gente pode pensar assim, foi um pacto pesado, eles não conseguiram, coitados, né? Porque eu não sei vocês, mas sabe quando talvez você está numa hora de euforia, assim? A Bíblia relata, por exemplo, o caso de um dos juízes, não lembro quem, acho que é Baraque, Jefté, que ele, para ganhar a guerra, Deus já falou que ele ia ser vitorioso, porque foi Deus que chamou ele, mas ele faz um pacto. Fala o seguinte: quem eu encontrar aqui na minha casa, Jefté, quem eu encontrar na minha casa, for o primeiro a encontrar, eu sacrifico ao Senhor. E ele fez um pacto. O sacrifício ali, os estudiosos tem dois grupos. Uns dizem que o sacrifício é que ele entrega essa pessoa para trabalhar para Deus para sempre, ou consagrar, e outros trabalham com a hipótese de que ele sacrificou mesmo, matou a pessoa, porque eles tinham costumes pagãos. E ele fez esse voto, sem necessidade, ele fez um voto para Deus. Supetão, exatamente. Quando ele vê a filha dele se aproximando na volta da guerra, qual é o sentimento dele? Tristeza profunda, arrependimento de ter feito o pacto. E tinha que cumprir, né? Tinha que cumprir. O que ele fez? A Bíblia diz: é melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. Então, assim, o pacto que Jefté fez com Deus foi um pacto pesado. E a nossa mente tende a transportar esse tipo de coisa para esse caso aqui de Israel. Nossa, foi pesado, eles não conseguiram e falharam. Não, meu amigo, essa visão está equivocada. O que está acontecendo aqui não é o povo de Israel que está fazendo uma aliança.
Não é o povo de Israel que está fazendo a aliança com Deus. É Deus que está fazendo a aliança com o povo de Israel. E quando é Deus que está fazendo, foi Deus que determinou todas as regras, Deus que determinou. E se você pegar as regras que Deus pede ali para o povo, primeiro que antes de Deus mandar a regra por ela abaixo, Deus dá cuidado. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou fazer com que a terra de vocês seja um lugar próspero. Eu vou mandar chuva na hora certa. Eu vou mandar sol na hora certa. Eu vou cuidar como se fosse o meu jardim. Né? Vocês vão ter alimento em abundância, vão ter leite e mel em abundância nessa terra. As doenças que atingem as outras nações jamais atingirão vocês. Então Deus está se doando, se dando ali, porque o sacrifício aponta para o Messias. Né? Então toda vez que o povo pecasse, eles podiam confessar o pecado e o pecado seria colocado nas costas do Messias que viria. Então assim, a aliança, o cuidado que Deus estava tendo com eles era tremendo. Aí o que Deus pede? Aí Deus coloca as regras. Se você ler as regras que Deus pede para eles, era simplesmente assim: amigo, deixa eu te falar, você não tem o direito de matar seu irmão, não mate. Deixa eu te falar, se você fizer covardia com teu irmão, de ir lá e arrancar um braço com ele, alguém vai vir arrancar o seu. Meu amigo, vem cá, você não tem o direito de se deitar com a sua sogra, você não tem o direito de se deitar com a sua filha, você não passa perto de altares idólatras, porque isso aí é abominação diante do Senhor, porque na adoração não era só ajoelhar diante de uma imagem, né? Não, meu amigo, era um culto, era uma festinha ali, toda licenciosa. Era uma exaltação, né? Não, e que tinha dança, perversão, terminava tudo em orgia, uma loucura total, né? Então assim, Deus não queria que o povo dizia, se você pegar as regras que Deus pede para o povo seguir, eram regras, tipo assim, é uma coisa que Deus fala assim para você: segue por esse caminho certo aqui, ó. Não é pesado, é um caminho certo, só que o povo de Israel foi se distanciando, perdendo a mão, né? Então assim, eles foram injustos. Quando eles perdem a mão, eles foram injustos, opressores, covardes. Alguns chegaram a assassinar os seus filhos em sacrifício a outros deuses. Então assim, a aliança que Deus fez foi uma aliança leve e pediu para o povo só se manter justo e afastado do mal. Né? Então não é algo que Deus está prometendo, não é algo que o povo toma a decisão e fala: ah, Senhor, para mim ter essa bênção eu prometo isso para o Senhor. Não, é simplesmente eu concordo em andar no caminho reto, no caminho do bem. É isso. A gente tem que tomar bastante cuidado sobre o pacto com Deus. Não é qualquer pacto não, viu? Qualquer pacto que envolve a espiritualidade com Deus, viu? A gente tem que tomar bastante cuidado. E qual é o primeiro pacto que a gente faz com Deus? Quando a gente aceita Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. E aí a gente consome esse pacto ali no batismo, né? Esse aqui é o primeiro pacto que a gente faz com Deus. A gente está prometendo a Deus viver na sua presença. Entende? Ah, mas eu não abri a boca e falei isso. Mas com o ato de dizer sim, quando a pergunta é feita a você, se você aceita o Senhor como seu único Salvador, né? As doutrinas da palavra bíblica e tudo, você está prometendo, é um pacto que você está fazendo. Entende? Então a gente não quebra pacto com Deus, não. A gente vai cair. Mas aí quando você cai, você não quebra o pacto. O que você faz? Você pede força e continua na luta. Tem diferença quando você promete algo para Deus e diferença quando você aceita a aliança de Deus para você, entendeu? É diferente, porque a aliança de Deus para com você é uma aliança de cuidado, não tem peso nisso, é algo leve, né? Então, por exemplo, Abraão, ele aceitou a aliança de Deus. Quando Deus aparece para ele em sonho e fala: reparte os animais no meio, coloca um de frente para o outro e eu vou passar. O que Deus não fez Abraão passar ali no meio. Ele passou e falou: Abraão, se eu não cumprir com você o que eu estou te prometendo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais aqui. Então, Deus assumiu os riscos. Abraão não assumiu o risco. Abraão só se manteve, ele aceitou a aliança de Deus. Como? Não pecando? Não, porque Abraão mentiu. Né? Falou que Sara é irmã dele. A gente vê Abraão indo para o Egito sem a ordem de Deus. Não, só na Bíblia aqui que eu encontrei aqui, mais ou menos uns 3 ou 4 renúncias. Sim, então assim, Abraão errou, mas não deixou, ele não saiu da aliança. O que aconteceu com o povo de Israel? O problema dele não foi pecar, foi sair da aliança de Deus. Né? Esse é o problema.
É parte que acontece na vida. E a pessoa, quando faz uma aliança com Deus, o que Deus requer dele é a sua fidelidade, né? Como o povo diz. Tudo que Deus falou, nós faremos. Se eles disseram que tudo que Deus falou, que queria que eles fizessem, eles faziam, pois eles tinham que cumprir com as leis, o estatuto, com a vontade de Deus, né? Para que Deus se sentisse, agora sim, né? Eu tenho um povo que eu posso confiar. Tudo que ele diz, só bastava ele seguir o patamar do ensino que Deus tinha dado. Porque se ele seguisse esse patamar, ninguém tinha errado, ninguém tinha pecado, o povo não tinha cativeiro, né? Mas infelizmente tem as outras nações, como nós vemos hoje, o mundo oferece coisa mais fácil, né? Parece doce, mas no final é amargo. É o que aconteceu com esse povo nessa época. Olha só, o início aqui, ó, diz que Deus ele é o nosso Criador, o nosso Redentor, né? E que Ele deseja estar no meio do seu povo. Eu acho que o grande erro do povo de Israel, foi não aceitar Deus como seu rei. Foi rejeitar Deus, rejeitou Deus. As nações entendiam até a teocracia que existia dentro do povo de Israel, só que eles não aceitavam. Você vê que eles chamam Samuel e falam: Samuel, a gente precisa um rei que a gente, um rei que a gente converse, que a gente, só que as nações morreram de medo do povo de Israel por causa de Deus que era o rei. E o povo de Israel não reconheceu esse poder de Deus, fez apesar de tudo aquilo que Deus fez. Quando você fala de pacto, você vai ver que o povo de Israel sempre que fez um pacto com Deus, foi coagido. Tinha que ganhar uma guerra. Nós estamos aqui no deserto, então para que Deus ajude, a gente faz esse pacto com Ele. Fazer pacto com Deus para ganhar alguma coisa, aí é que está aí é um problema. É um relacionamento defeituoso. Você sabe o que às vezes, tipo assim, olha, a gente não usa mais esse termo. Sábado passado o Tiago usou, mas não usa mais aquele termo, chega ninguém e fala, quem vai doar a janela, quem doa isso, quem doa aquilo, porque às vezes a pessoa toma uma posição assim de supetão, sem pensar. Estou sendo coagido, não vai. Ao contrário, né? Você tem que chamar a pessoa para ela ver as bênçãos de Deus na vida dela e fazer um pacto contínuo. Porque a igreja não vai precisar só de janela. A igreja não vai precisar só agora. Ela vai continuar. Então, veja só, quem vai manter a igreja vai ser o meu pacto que eu fiz. Então, você vê que os grandes homens que venceram, eles não fizeram um pacto com Deus supetão. Fizeram um pacto com Deus no silêncio. Olha Gideão. Olha só Gideão, veja, essa semana eu estava estudando a história de Gideão, né, no Patriarcas e Profetas. Gideão, ele fez um pacto com Deus, falou: Senhor, mas Deus chama ele e fala: mas eu sou o menor da casa de Israel. Deus gosta quando é menor, né? Então, beleza, então vamos fazer assim, pediu um sinal para Deus, depois ele pediu outro sinal, fez o pacto, ele ganhou. Se bem que o final da vida de Gideão também foi uma lástima, né? Ele desviou dos caminhos do Senhor depois e foi pior. Desviou muita gente. É interessante, irmão, que o povo de Israel errou muito com Deus. Não foi só uma vez, a gente conhece a história, foi várias e várias vezes, né? É interessante que enquanto Deus era o seu governante, tinha um homem, era Moisés primeiro, né, depois Josué, que sempre quando o povo reclamava: ai Senhor, nós caímos no buraco, nós quebrou a cara de novo, né? Falava com o homem de Deus, o homem de Deus falava com Deus, era imediato, Deus resolvia o problema. Falava: olha, eu vou resolver o problema aqui, mas esse povo tem que acordar, né? Quebrou o pacto comigo, o povo não está obedecendo, né? Mas Deus resolvia imediatamente. Quando eles rejeitam o governo de Deus sobre eles, a coisa começa a pesar. Sim. Vocês vão ver que a gente tem um momento muito grande que Deus deixou de comunicar com o homem na terra. Ficou em silêncio. O homem estava tão longe de Deus, tão longe, que não escutava mais a voz de Deus de jeito nenhum. E a lição de domingo, ela vem entrar aqui no livro O livro sangue. O livro sangue, que é o pacto que Deus, que Moisés, ele faz com o povo, né?
Que livro é esse? A gente primeiro precisa perguntar, que livro é esse? Esse aqui é o livro da lei. Esse livro é o mesmo livro que um dia, lá na frente, os reformadores estavam fazendo uma reforma, uma faxina lá no templo, e eles encontraram, e esse livro foi a presença do rei. Eu não estou me lembrando qual é o nome do rei, se eu não estou enganado foi o rei Josias, rei Joás, alguma coisa assim. E ele leu o livro, rasgou as vestes, se vestiu de pano de saco, foi à presença do Senhor, clamou por perdão, e Deus fez um concerto ali com ele. Mas é o mesmo livro, né? É o mesmo livro que Deus ele fala para Moisés assim, ó, se algum dia o meu povo tiver rei, é esse livro que o rei que eu escolher, ele vai ter que ler todos os dias, né? Que é o de cabeceira dele. É o mesmo livro que ele não falou para Josué, né? Sim. Leia esse livro e que estava do lado de fora da arca. Sim, é o livro lá do lado de fora da arca. Esse livro também é o livro que Esdras se instruiu, que lá diz que ele era extremamente instruído na lei do Senhor. É o mesmo livro. Então, para a gente entender assim, ó, lá em Êxodo 20, não tem escrita, né? Ali tem a voz de Deus. Deus fala com o povo os 10 mandamentos. Quando a gente vai para Deuteronômio, é que a gente vê a parte escrita. Ali é escrita. E de Êxodo 20, depois do 17, até Êxodo 30 e alguma coisa assim, você vai ver a lei que Deus pediu para Moisés escrever no monte. É esse livro que se chama livro da lei, né? E é esse que Moisés desce do monte com ele e faz um pacto com o povo, né? E aí ele cobre o livro com sangue, né? Para dizer que ele está fazendo uma aliança de sangue entre o povo e Deus. É como se Adão, você se lembra da fala de Adão quando viu Eva? E Deus celebrou o casamento ali deles dois, e ele fala, é a carne da minha carne, osso dos meus ossos. E aí Deus fala assim, ó, deixe o homem pai e mãe, se una a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Uma só carne, é isso, né? Tanto é que a ciência hoje descobriu que tem doença que o único jeito de se pegar essa doença é numa relação, né? Entre marido e mulher, ou marital. Então, o que Deus está fazendo aqui é uma aliança de junção com o povo de Israel. Tipo assim, se vocês se separarem de mim, vocês saem despedaçados. Se eu me separar de vocês, eu também saio. Então, assim, sabe, algo, uma união que Deus está propondo. Você viu que aqui na lição do domingo, deixa eu ver se é a lição do domingo, acho que é. Está falando sobre, isso mesmo, está falando sobre duas formas. Está falando de duas instituições, né? Está falando do sábado vertical e também está falando na forma horizontal, né? Que é o casamento. E aí abrange isso que você está falando aí. Essas duas instituições que foram feitas ali. Você sabe um pouco que me chamou a atenção também na parte de domingo? Quando se sacrificava o animal, eles pegavam o sangue do animal, espargiam na cortina do templo, espargiam nas pontas do altar. Mas aqui a lição diz que o sangue foi espargido sobre o povo. Sim. Que coisa. Então quer dizer que o pacto da aliança estava sendo ainda mais firmado. Exato. Ele não usou dentro do santuário. Diretamente, né? Não usou lá dentro do santuário. Diz que Moisés ele pegou uma bacia. Não tinha santuário. Ele pegou uma bacia de sangue e ele foi espargindo então esse sangue no povo. Eu imagino aqui que ele não jogou isso aqui em cima de todo o povo, foi uma representação, né? Um olho, né? Exatamente, ele trouxe uma representação ali e jogou representando toda a nação de que aquele pacto agora que estava fazendo era Deus e o homem. Exatamente. Entende? E aquilo ali estava sendo muito bem firmado, muito bem firmado. Então o povo tinha que levar isso em mente. Sim. Entendeu? Veja, tudo aquilo que Deus havia feito. O livro da lei estava ali, eu já tinha recebido do próprio Deus. Tudo já estava escrito. Agora vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer um pacto de sangue. Entendeu? Vamos firmar isso aqui que Deus está propondo com Israel. Aí então eles espalham sangue no povo, né? E esse pacto todo é confirmado entre as nações, entre a nação de Israel.
Sim, eles concordam, né? Eles concordam. Então, ali está se afirmando. E só lembrando que aquele sangue, o povo entendia o que estava acontecendo. Era um pacto, era uma aliança de Deus para com o povo, mas é uma aliança de purificação. Então, ó, esse sangue que está caindo sobre vocês é um sangue que vai purificar vocês. Né? Que se vocês aceitarem, é um sangue que vai tirar a lama do pecado de vocês cada dia mais. É a mesma aliança que Jesus lançou sobre nós. Né? Jesus fala assim, se nós permanecermos nele, ele permanece em nós. É a presença de Jesus em nós vai tirando o lodo do pecado do coração. Qual é o problema nosso? É sair da aliança. E quando a gente sai da aliança, quem é que vai tirar o lodo do pecado? Ele vai só sujando. E uma hora ele suja a visão e tapa tudo, a gente não vê nada, fica cego. Né? Você sabe um ponto importante aqui? É essa aspersão do sangue também sobre o povo. A lição diz que era o poder que Deus estava também dando ao povo para que eles pudessem, então, ter a oportunidade de seguir, porque Deus conhece e sabe, né, que o ser humano não é capaz. O ser humano, ele faz um pacto aqui, ele quebra ali. O ser humano, ele diz que vai servir a Deus aqui. O apóstolo Paulo, ele explicou isso muito, né? Ele diz que aquilo que quer fazer, não faz. O que não quer fazer, ele faz. Entendeu? E ele mostrou também uma luta muito grande, uma luta interior, entre o bem e o mal que existe dentro dele. Então, Deus, ao saber disso aqui, conhecedor do coração humano, ele pede a Moisés que participasse de sangue. Esse sangue ele dá poder também para o povo, né? Para que o povo de Israel pudesse ser capaz de seguir as instruções que Deus havia dado para eles. Sim. Interessante. Interesse muito grande do ser humano marchar, em vez de marchar para o mundo da vida, quer marchar para o mundo do pecado. Exatamente. Hoje, por exemplo, o que vai dar poder para que o ser humano ele possa ser vencedor? É o Espírito Santo. Então, aquele sangue que foi aspergido entre o povo, hoje o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. Sim. Sem o Espírito Santo não tem condições de ser capaz de ser vencedor, não tem como lutar sozinho, você não ganha. Tem como nem nas pegadinhas. Você entende? Interessante. Irmão, sem o Espírito Santo, nenhum de nós está aqui sentado. Nenhum de nós, eu não sei a quantidade de anos, mas você tem uns 40 anos. O Paulo, eu acho que já tem quase uns 30 ou 30, né, Paulo? Não, 36 anos. Pois é, o João Getúlio eu não sei, mas assim. Pois é, você não estava esse tempo todo aqui, não, meu amigo. Entende? Seu Espírito Santo, isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. É por isso, irmão Clomar, porque quando a gente olha para trás, assim, no caminho do céu, você olha para trás e não vê tanta gente. Alguns desviaram, alguns saíram fora, outros. Você entendeu? O que foi que faltou? Faltou o Espírito Santo na vida. Essa semana eu estava vendo eu li um artigo do pastor Burlão, e ele pegou e falou assim: olha, às vezes você se sente orgulhoso de poder passar uma hora diante de Deus, estudando a Bíblia, estudando lição, estudando Espírito. Ele falou assim: olha, isso não é nada. Não é nada. Aí ele falou assim: o que você pode fazer é entregar inteiramente, 24 horas. É 24 horas, Tem uma hora. Tem um menino que conta essa história bem contada, eu não estou lembrado do nome, mas eu vou falar, vocês vão lembrar. Do barquinho, que fala que você está no barquinho, e aí o barquinho não naufraga, né, e você acha que está sozinho ali. Mas aí quando você chega do outro lado, tá lá um monte de barquinho, sabe? Um monte de barquinho, porque cada Porto Seguro, não é isso. Rumo ao Porto Seguro. Rumo ao Porto Seguro, e aí cada um, né, venceu, mesmo sozinho ali, né, enfrentando as ondas e tudo. Mas quando você chega na margem, está lá um monte de barquinho, né? Você não está só, várias pessoas chegaram com você ali. E que às vezes, se a gente olhar para cá, a gente vai ver que o tempo inteiro, não é em nenhum só momento, Deus ele sempre está trabalhando nas duas posições, daquelas duas instituições que eu falei aqui, vertical e horizontal. Deus sempre está trabalhando no espiritual e no físico, para alinhar tudo, sabe? Para alinhar tudo. Para que o povo de Israel e o seu povo hoje não sinta a necessidade, nem no vertical e nem no horizontal, ou seja, nem no espiritual e nem no físico. É verdade. Agora é interessante que o povo de Israel, eles desviaram do caminho de Deus, por quê? Porque eles resistiram a tudo aquilo que Deus estava ensinando para eles. É uma resistência muito grande. O povo de Israel, eles falam assim: tá, o que o Senhor falou, a gente vai fazer.
A hora que virava as costas, eles voltavam lá para a mesa. Cara, Você sabe que hoje, o que acontece hoje com a igreja, com aqueles que estão fracos na fé, é justamente a resistência ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo. Quando você cria uma barreira, um vidro, que o Espírito Santo bate e volta, ele não consegue penetrar na vida do ser humano, meu irmão, ele tiver a lástima do que vai acontecendo. Todos nós temos que lutar contra a natureza caída. Exato. E a luta diária, Paulo. Todo dia. Só que o que acontece? Quando você entende que aquilo é errado e é ruim, mesmo que proporcione uma sensação boa momentaneamente, você começa a entristecer, e aí você entende que você por si só nunca vai conseguir, e aí você começa a clamar do Espírito Santo. Qual é o problema das pessoas? Elas experimentam o gospel e acham que aquilo ali é o suficiente, que ela não precisa do Espírito. Se ela acha que o Espírito não precisa do Espírito, ela não vai pedir o Espírito. Se ela não pede o Espírito, quem que vai trabalhar e mudar o coração dela? Ninguém. Então, a pessoa, ela fica com aquilo que o pecado deu e acha que tá bom. Você sabe que uma das lástimas assim, que vai acontecer na queda da igreja e também aqueles que vão se apostatar da fé é justamente a falta do Espírito Santo. A parábola que Jesus contou deixou claro, né? Exato. Falou, né, do meu povo, aqueles que têm a lâmpada, que estão vestidos de branco como a virgem, esperando o noivo, dentre esses aí tem um grupo que é nécio e tem um grupo que é prudente. Né? Então tem um grupo que é tolo, tem um grupo que é... Qual é a diferença entre eles? Um está cheio do Espírito e o outro tem o Espírito, mas fica se contento com a mediocridade. Exato. Aqui no último tempo agora, a Bíblia diz que todos vão dormir, todos vão cochilar. Os grandes, os pequenos vão cochilar. Qual que vai ser a diferença? Ter o Espírito. Aqueles que estarão cheios do Espírito Santo. Sim. Você sabe por quê? Eu até vejo assim, por exemplo, a condição do século em que nós estamos vivendo, tipo assim, a deslealdade das informações mudando, com informação sobre a vida eterna é muito grande. É muito grande. Então hoje, às vezes nós estamos muito mais envolvidos, né, com aquilo que está acontecendo no mundo do que aquilo que está acontecendo no mundo evangélico, aquilo que estão as pragas. Você entendeu? Então o que acontece? Isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que a gente está dormindo porque não faz sentido. O cientista vai lá, olha o que está acontecendo no mundo e adianta o relógio do fim do mundo. Adianta o relógio, adianta ele falar, tá perto de acabar. O ateu, ele lê as informações e fala, mais uns 10 anos desse jeito e a gente não vai suportar. Já era, não vai ter vida na Terra. Aí vem o outro, tem o coração mais duro ainda, e a gente está aqui. Não prega, não reúne junto para buscar poder do alto. Eu considero isso como dormir, porque os ateus, as pedras, olham as informações e eles têm, parece que a noção é exata, e a gente parece que não tem. Eu acho que quando Jesus fala que todos dormiram, é mais ou menos isso aí, está todo mundo dormindo, porque não se tentou ainda. Mas uma coisa eu sei, pode ser um erro a gente não fazer o que tem que ser feito, pode sim, é pecado, mas é um pecado perdoável. Qual é o pecado que não tem perdão na Bíblia? A rejeição do Espírito Santo. É o pecado do Espírito. O pecado que Faraó cometeu, endureceu o coração. E nos nossos dias, pecar contra o Espírito é o mesmo que não buscar o Espírito, que não ter o Espírito, não fazer o mínimo, porque a gente deveria estar junto, orando, buscando clamor e poder do céu, a gente não está. Mas tem um mínimo que a gente poderia fazer, qual que é? É você na sua casa buscando pelo menos isso. Né? Você tocou num assunto aí juntos, a parte de segunda-feira, ela fala de um ponto importante, né? Ela fala que o povo viu a Deus. O povo de Israel, os líderes, né? Como é que eles viram a Deus? Aqui todo isso. O capítulo 24, ele conta aqui um ponto importante, porque fala assim que eles colocaram uma mesa no deserto e Deus comeu com eles. Hoje o pastor fez uma pergunta importante, ele falou assim, olha, quem preparou essa comida? Os anjos talvez, né? O próprio Deus. Qual era o conteúdo? Que comida que era essa? Aí o pastor falou assim, olha, mas o sacrifício também foi grande.
por muitos animais que foram sacrificados. De repente, essa alimentação veio daí. Mas isso aí não veio ao caso. O que vem ao caso aqui? Veja só, eles estavam juntos. Entende? Quer dizer que Deus estava juntamente com o povo fazendo aliança. Sabe, essa união, ela mostra o seguinte, que quando você come juntos, né? Quando você participa junto, né? Quando você faz um pacto junto, aqui no caso Deus juntamente com o povo, seria um pacto eterno com o povo de Israel. Sim. Seria um pacto eterno. Eu vi o pastor Felipe ele mostrando isso aqui, e ele falou assim, veja que o poder de mando, ele está junto com a união. E outra, naquele momento ali, aquele deserto se tornou a casa de Deus. Porque ele estava alimentando com o povo. Entendeu? Essa alimentação fez com que eles pudessem ver, ele fala até sobre a pavimentação, onde Deus estava pavimentado. Será que eles viram ouro? Será que essa pavimentação era de ouro? Que aquilo deixa assim meio que não tão claro, mas Deus estava sobre a pavimentação. Então eles puderam ver a glória de Deus, eles puderam fazer um pacto de Deus e comer juntos. Sim. E se eu não estou enganado, era 70? 73 líderes. Ou seja, eram para ser 73 Moisés dentro do povo, porque todos viram, todos participaram. E a impressão que dá é que quando eles voltam dessa aliança e Moisés sobe de novo para ter mais instruções de Deus, é que os 73 Moisés deixou a luz apagar. É interessante a gente ver o povo adorando. É interessante a gente deixar bem claro aqui para quem está escutando que essa visão, ela não é uma visão real, viu? Isso aqui é uma teofania. Isso aqui é uma teofania. Não é que eles viram face a face, como eu vejo o irmão aqui, não. Isso aqui é uma teofania. Até porque é impossível eles verem a Deus. Entendeu? Não devemos esquecer que eles viram o poder de Deus manifestando, né? Exato, a teofania é a manifestação do poder de Deus. Então não quer dizer que eles viram. Viu ele face a face. A Bíblia diz que alguém vê face a face. A gente quando clama, a gente não fica só, né? Deus está ali com a gente. Mas embora eles não tenham visto Deus face a face. Não, praticamente eles viram, eles não viram real, mas viram. Eles viram uma glória. Eles viram aquilo que estava acontecendo e eles comeram. Comeram com ele. Não foi eles que preparou aquela comida. Tem um vídeo na internet que, olha, ele é fantástico. Lá fala assim, um pastor, ele foi fazer um serviço, foi visitar a igreja, não sei o que foi fazer, ele foi na igreja. E quando ele chegou na igreja, eu acho que foi sexta-feira à noite, o coral da igreja estava ensaiando. Ele pegou, entrou na igreja e ele ouviu vozes diferentes. Ele gravou, tá na internet, você vai ver lá vozes de anjos. Ele grava com o celular, sem imagens, ele grava e ele coloca e fala assim, ó, vocês estão escutando? Isso aqui é voz de anjo. Vocês estão escutando aqui um toque de um órgão? Lá na igreja não tinha órgão. Caramba. Aí ele pegou isso aqui, eram os anjos que estavam ali, e esse órgão que estava tocando, ele era angelical. Olha, sinceridade, toda vez que eu vejo aquele vídeo, você sente assim uma sensação de que você sente essa sua presença de Deus. A hora que eu estava estudando isso aqui, eu falei, então é aquilo ali. Você já viu aquela passagem ali, você lembra? Quando o encontro de Jesus com os discípulos no mar. Quando o discípulo chega onde Jesus, ele já está com o peixe assado para eles. Exatamente. Entende? Ele pescou. Entende? O peixe não veio lá na pesca. Quando eles se encontram com Jesus, o peixe dele já está com o peixe pronto. Essa história do pastor aí é verídico a causa, porque nós estamos aqui para a igreja, quando nós estamos reunidos aqui. A única que eu pregando, eu falei que o anjo do Senhor está aqui com a gente, então precisa ter reverência, respeito e tal. Mas cada processo, aí a gente fala com ele, nós vamos levar ele para a igreja. Não, quando nós chegamos, não, nesse dia eu nem fui, meu irmão que levou ele no carro. Quando chegou na porta da igreja, o cara baixou nele. Baixou nele e disse, não entra. Não entra, ele perguntou para ele por que ele queria entrar.
E o Novo Testamento, pelo daquele ano que está bem na porta da igreja ali, não deixa eu entrar. Você imagina se Já nossos pensou olhos um não negócio sabem. desse? Imagina. Imagine se nós tivéssemos a fé necessária. Quantos anos não Os tinha? olhos tivessem abertos para te ver isso. Tá Como essa ação de Deus, E quem era esse anjo? O próprio Deus. O próprio Cristo estava ali. Eu orando para tirar o processo de uma moça, eu não, o Cristo venceu no momento que ela disse, acabou. Eu já não ouvi, eu baixava o ouvido assim, tão fraco que ela estava. Eu disse, acabou. Ninguém mais vai mexer comigo. Por quê? Esse que está aqui do meu lado me falou. Eu digo, como é que é? Quando ela falou assim, meu pensamento logo veio, eu digo, como é que é ele? Aí começou a descer fraco. Igual a história da Bíblia. Ele tem o cabelo prateado, a barba muito prateada, com uma coroa na cabeça. O irmão, quando ele falou assim, eu não aguentei. Até hoje, quando eu conto no coração, não aguentei. A gente fica numa situação que vou lhe falar. com essa ação de Deus, com esse Deus líderes, quando nós clamamos, Ele está. É por isso, irmão, que eu tenho no meu pensamento, tenho o que der, eu não arrasto o pé de jeito nenhum. Ia fazer igual os discípulos, né? Nós vamos para onde? Uma vez eu trabalhando assim, quando eu ruim da situação, trabalhando, sempre eu trabalho conversando com Deus e com Cristo, Senhor. Eu já estou na tua igreja, sou líder quando eu entrei na sua igreja, tu me chamou para liderança, sou líder da igreja, quando eu sou assim, eu sou chefe de diácono, quando não, mas eu sou um professor, sou uma coisa. Senhor, o que tu queres? Olha a sua situação. Aí eu fiquei, que veio, já sei futuro para eles estar nisso, né? Aí veio aquele no coração assim, aí eu fiquei, eu digo, te afasta, Satanás. Eu digo, Senhor, eu saí do teu caminho, eu vou para onde? Hein? Não tem outro lugar para mim, não. Então é aqui mesmo. Eu aceito o que você está mandando, eu aceito, estou pronto. com essa atitude de Deus, com esses 73 líderes de Moisés, né, no deserto, ele ensina uma grande coisa: provisão divina e também o relacionamento entre nós. É por isso que eu falei, né? Eu citei a questão do vertical e do horizontal. Aqui na parte de terça-feira vai falar sobre o poder para obedecer, né? Exatamente. Terça-feira. Porque tem tanta coisa, irmão, que a gente pode tirar para a nossa vida, o problema que o tempo é curto para a gente ficar comentando, né? Não é? Vai ter que deixar para cumprir o horário, senão. E é verdade. Deus Poder chama, para obedecer. Deus chama o povo, obedecer. concede a eles poder, mas tinha que ter obediência. Ele fala que a obediência é importante, mesmo que a Bíblia ensina que nós, seres humanos, somos frágeis, deteriorados e pecadores. Tá vendo? Essa triste verdade. Mas não é obediência. Essa triste verdade ela foi revelada apenas na história do Antigo Testamento, mas pela história de todo o povo também. Então veja só. Deus ele dá o poder para a pessoa vencer. Sim. Nós não podemos aqui de forma alguma pensar, não, eu vou ser forte e eu vou conseguir vencer. Jamais isso vai acontecer. Isso não acontece. Porque nós só somos vencedores por intermédio de Cristo Jesus, sabe? Se não for Cristo, ninguém tem nada feito, nada O que feito. Deus queria fazer com o povo de Israel? Você vê que Deus não desiste do povo de Israel nunca, meu amigo. Eles saíram lá do Egito, aprontaram antes de atravessar o mar, aprontaram depois de atravessar o mar, aprontaram antes de atravessar o Jordão, aprontou depois de atravessar o Jordão, e Deus falou, não, eu estou com vocês, eu vou dar poder, eu vou conduzir. Deus não desiste nunca. A questão de nós é que às vezes desistimos daquilo que nós Às vezes nós olhamos para o povo do passado e nós admiramos, puxa, que tremenda fé, né? Que tremenda fé tinha Paulo, que tremenda fé tinha João, que tremenda fé tinha Moisés, aquele povo que atravessou dentro do mar. Eu mesmo já parei pensando comigo, eu digo, rapaz, será que eu tinha coragem? Olhar para um lado, um muro de água, para olhar para o outro. Sabe o que eu imagino? Lá onde nós construímos a barragem. Como é terrível, irmão, a queda tá louca. Eu imaginei, eu tinha aquele pedacinho ali, já é terrível. Mas se der um marzão aberto aí, jogando água para um lado, será que eu ia ter coragem? Né? Será que eu não ia duvidar das coisas de Deus? Aqui fala que a obediência ela é muito importante, mesmo que a Bíblia diz que nós somos seres humanos frágeis, deteriorados
e também pecadores. Você sabe que a Bíblia nos ensina que quando a gente está fraco, aí é que a gente está forte. Aí que a gente é forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu sinto a necessidade de restauração. De restauração. E eu sinto a necessidade daquele que pode me ajudar, que é Deus. Sim. Porque se eu me sinto forte, se eu me sinto abastado, e a gente tem uma história muito bem na Bíblia que fala sobre isso, de se sentir independente, né? Aquele homem que colheu tudo que tinha na vinha, né? E abasteceu o seu pai, fiel, né? E aí, o que ele estava achando? Ele achava que não precisava. Ele estava tranquilo, estava abastecido. Quando eu me sinto forte, eu não sinto a necessidade de Deus. E aí a gente percebe isso como? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, a gente vai diminuindo, e cada vez mais que a gente estuda, a gente vê a necessidade de Deus na nossa vida. Nosso coração próprio nos engana, né? Ele bota um egoísmo tão grande que quando a gente está lá em cima, a gente não estou precisando de Deus agora, esquece Deus. Aí, quando, é por isso que Deus escolheu a raça pobre, porque a raça pobre clama a Deus mesmo, não tem dessa não. E o rico não, o rico está preocupado com as coisas da vida, está ali, tem tudo. E o pobre não, o pobre quando está na pior, ele clama a Deus, joga o Deus no chão, dentro do jeito que ele pensa que está certo. Mas a misericórdia de Deus cobre, como eu sempre lhe falo, estava falando ontem dos anjos, eu não sei o que foi, ele falou, eu já sabia, mas aí eu queria complementar melhor. E quando nós fazemos uma oração, mesmo com a nossa fragilidade, não tem sabedoria, quem leva perante Deus é os anjos, né? E lá os anjos falam, moldam aquela oração que tu pediu, para que Deus aceite o nosso pedido. Então, na palavra dos anjos, eles endireitam as nossas orações, que é tortuosa, pecaminosa, perante Deus. Olha, eu acho que é impossível a gente ter vitória sem redenção. Por quê? Porque se a gente observar a história da Babilônia, do povo de Deus na Babilônia, a gente vai ver que Deus estava trabalhando em três momentos diferentes, com 3 líderes. Quem eram esses 3 líderes? Daniel na Babilônia, Jeremias lá na Jerusalém destruída e Ezequiel lá na beira do rio. No mesmo tempo, Deus estava trabalhando com esses 3 líderes. Para se unir no mesmo propósito. E aqui a gente vê isso acontecendo aqui. Ó. E olha que é um momento de fraqueza. O Daniel estava de escravo na Babilônia. O Ezequiel também estava no território babilônico, na beira do rio, jogado para lá. E Jeremias estava no meio do chacal e da raposa lá em Jerusalém. Momentos tristes. Você sabe quando que você fala nessa parte da fraqueza, nós podemos remeter a nossa visão lá no conflito entre Davi e Golias. Você vê que quando Davi ele chega, a Bíblia diz que ele ouviu um homem zombando no nome de Deus. Ele falou, quem é esse incircunciso que está falando sobre o nome de Deus? Quem é esse camarada? Quem é? Alguém falou assim, isso aí é uma pessoa assim. Ele falou, não, deixa comigo. Deixa que tem essa coragem. Né? Agora, você sabe o que acontece, mesmo? Você vê que quando Davi ele sai para a batalha, Saul pega a armadura dele para vestir Davi. Veja que a vitória de Davi não vinha externo. Ele pegou aquilo lá e falou assim, não, isso aqui não, deixa isso para lá. Quando ele chega diante do gigante, ele fala assim, tu vês a mim com lança, com espada e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor do Exército. O que ele estava dizendo? Eu sou fraco. Sim. Tanto é que quando o gigante vê, fala, peraí, vocês não têm homem, não, vocês mandam um menino, ele ainda vem com pedras. Eu sou cachorro, você viu com pedaço de pedra? O princípio da nossa lição foi isso. Você sabe qual foi a vitória? Os menores. A vitória de Davi foi Deus na vida deles. Porque aquela pedra não mataria o gigante, não. Mas jamais mataria o gigante. Aquilo ali só foi um sinônimo de que Deus é. E outra coisa, Davi tinha essa certeza no seu coração. Tanto a certeza ele é tão grande, irmão Romar, que ele tira a armadura. Ele fala, não, a vitória não tem armadura, não, calma aí. Então a lição aqui, ela retrata isso, meu amigo. Veja, é da fraqueza que nós seremos fortes.
Enquanto a gente não tirar essa armadura, enquanto você não tirar essa capa, né, de bondade, de que é o melhor, de que pode. Tudo isso é orgulho. Tudo isso é orgulho. Deus não trabalha por orgulho. Trabalha com orgulho. Aliás, quem trabalha por orgulho foi o outro, né? Que foi expulso de lá por causa do orgulho. Exato. A Bíblia diz que Deus se despiu de tudo. Jesus desvaziou-se de si mesmo, não levou em consideração o fato de ser Deus, se humilhou e se rebaixou, né? Se transformou num homem e foi fiel, obediente até a morte e morte de cruz. Você me fez lembrar de um episódio aqui interessante. Conta uma história que uma vez, num culto de quarta-feira, o pregador não foi. O pregador não foi. E quando alguém olhou na igreja, tinha um casal que era assim, muito influente na sociedade e estava lá na igreja. Aí ele falou, nossa, o pregador não veio. Quem vai pregar agora? Aí tinha um irmãozinho lá, muito simples, ele falou, o pregador não veio? Eu vou pregar. Eu vou pregar. Ele subiu lá em cima, ele abriu a Bíblia nas genealogias, lá em Mateus. Você vê que ele não tinha uma experiência. Ele leu a genealogia, fez algumas explicações, e a história diz que alguém estava na igreja e falou, nossa, como que pode? Esse dia que esse casal está aqui. A hora que terminou a reunião, o casal chamou o céu da igreja e falou, sabe, eu fiquei encabulado como que Deus dirige a vida das nações quando ele falou sobre aquilo ali. Olha, foi o melhor sermão que eu já ouvi aqui. E a história termina dizendo que aquele casal no final se bateu por causa disso. Então você vê que é o poder de Deus, meu amigo. Não adianta. E outra, o poder de Deus ele só atua na fraqueza. Nem por força, nem por violência. Mas pelo meu Espírito. E outra, se está ali é para ser ensinado. É para ser ensinado. É para ser ensinado. Eu tenho esse pensamento. Se está na Bíblia ali é para ser Essa ensinado. semana mesmo bati nessa. Tem coisa na Bíblia que você olha assim e fala, não, mas Não sei quem foi que falou. A Ana, que disse, rapaz, mas o pastor pregou, o pastor não tem medo de falar mesmo. Eu digo, Ana, é por isso que eu incentivo todo. Diga isso aqui, ó. Foi escrito para quem? Não foi para falar? Não foi para me esconder. Agora Deus chama covarde para muitos pastores. Entendeu? Aqueles pastores covardes não herdarão o reino do céu. São aqueles pastores que não pregam o que está aqui, tem medo de falar o que está aqui para o povo dele. Então tem que ter a verdade, moço. Se é verdade, como é que vai ter salvação? eu imagino que talvez, irmão Gilmar, esse rapaz, ele possa até ter pensado assim, falar assim, não, peraí, eu não sei o que vou pregar. Então eu vou pegar aqui esse aqui que está facinho, né? A genealogia ali, né? O primeiro texto, todo mundo acha fácil, né? Então eu vou pregar sobre isso aqui. Talvez nem ele sabia que foi Deus direcionando isso. Tinha alguém ali que precisava ouvir isso. Nós voltando lá no Davi, tão pequenininho, né? Vou contando aqui, eu relembrando as histórias. Quando a mãe falou para Jesus, não, procuraram para Jesus, quem seria o maior no reino dos céus? O que é que ele disse? É o que serve. Os menores, os que não tornar como crianças, os menores são os maiores no reino dos céus. Os menores é que são os maiores no reino dos céus. E aí ele mostra o quê? Davi matando o gigante. Na história dele, mostra Davi matando o gigante. Um exército grande. Quem era capaz para competir, chegar mais perto de Golias ali, naquele momento? Quem era? Rei Saul. A história diz que era um homem alto, forte, de boa porte. Era o único que tinha uma competência para chegar perto de Golias. Mas o que é que ele fez? Se acovardou. Quem foi que foi matado? Uma criança de 17 anos que foi lá sacudir da dele. Você pensa que eu sou cão, mandar uma criança com um pau na mão? É interessante que ele juntou as 5 pedrinhas. Agora, por que ele juntou as 5 pedrinhas já que o gigante era só um? Eles que tinham mais 4 irmãos. Tinha os 4 irmãos dele. Ele pensou, eu mato, os irmãos dele vêm para fazer a vingança, eu tenho as pedrinhas para matar uma para cada um. Já pensou? É interessante, a quarta-feira, a gente está chegando no final, mas quarta-feira ele está falando sobre Deus no meio do seu povo, né? Eu vou fazer uma pergunta interessante aqui, né? Deus não estava no meio do povo? Por que tinha construído o santuário? Deus já estava no meio deles. Aliás, saiu do Egito no meio do povo, à noite no meio do povo, atravessou o mar no meio do povo, deu água no meio do povo, deu alimento no meio do povo, atravessou o Jordão no meio do povo, destruiu Jericó no meio do povo. Sabe onde está a pergunta? Está lá em Isaías
Messias. Aham. Se a gente olhar para o santuário, toda a promessa está em cima de quem? O centro é Jesus. Exatamente. E outra, você já viu que o santuário, se tirar uma foto do santuário de cima, ele é uma cruz, você sabia disso? Sim. Você falou de genealogia aqui. Se você olhar para a genealogia de Crônicas e a genealogia de Mateus, é muito grande a extensão de nomes. Mas nenhum foi digno. Nenhum deles. Fala de nomes. Ele já fala assim, Raabe, ela era improvável. Sabe que a Santa Irmã de Mar falou aí de Moisés, aspergiu sangue nas pessoas, e você disse assim, pois é, né? Naquela época não tinha o santuário, né? Para Moisés pisar na mesa e tal. Mas quando ele despejou na pessoa, veio aqui na minha mente, né? Eles eram no santuário. O seu santuário. Sim. Então Deus estava confirmando com o seu santuário. Quando os jovens fazem sacrifício, eles eram sacerdotes. Porque qual foi a promessa de Deus para Abraão? Eu vou fazer. Sim, eles foram sacerdotes. E aí por que vem? E aí por que vem o santuário, a resposta do santuário, né? É porque Deus tinha que ensinar para as pessoas. Porque se a gente não estudar, eu vi o Messias, né? No futuro. Se a gente não, por isso que eu sempre falo, se a gente não estudar o santuário, a gente não entende a obra de Cristo. Não tem como. Deus coloca o santuário. Eu peguei do meu jeito, tinha um livrozinho, mas olha um pouquinho aqui, isso aqui é desse mesmo tamanho assim. Aí, não, é só o santuário ali dentro. Aí sabe o que eu fiz? Ele, como ele andava, né? Ele disse, eu não posso lhe dar isso, porque eu não sei se eu vou conseguir não. Ele me emprestou, eu fui na house lá, mandei copiar tudo. Aí cadernei, eu trouxe ele, tá em casa. Fala só sobre o seu caso, se você ver, meu amigo, é bom demais. Pois é. O importante, irmãos, do nosso estudo aqui é aprender que o Senhor, Ele sempre está conosco. E no centro, irmão Cláudio. E o centro da nossa vida. O santuário ficava no meio. Se Deus não for o centro, ele não está vendo, não. 3 espíritos de um lado, 3 do outro, 3 do outro, 3 do outro. O santuário no meio. Você acha que essa localização geográfica era à toa? Não era. Era para entender que Deus era o centro das ações. E outra, o santuário é o centro. E quando a gente vê, Deus falou, constrói conforme o modelo que eu te mostrar. Então quer dizer que o santuário celestial que Moisés copiou é o centro da Bíblia. Isso é o centro de verdade, porque a Bíblia diz assim, dá-me o teu coração. Qual que é o centro da vida do ser humano? Dá-me o teu coração. Se você conseguir dar o coração a Deus, meu amigo, o resto... E aí eu falei de Isaías aqui, e aí você vai perceber ali em Isaías 14, 7, ou é 7, 14, eu não lembro direitinho, se é 7 ou 14, é 14, 7, coisa assim. Mas aí você vai ver ali que fala que viria o Salvador da pátria, né? Jesus, aqui, e ele seria chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus conosco. Novamente mostrando o centro. Novamente todas as nações começam com essa história, né? Queridos, nós gostaríamos muito de continuar conversando com você, estudando junto, né? Mas a gente chegou no nosso horário de descer para as classes. E a gente quer agradecer o momento que vocês passaram aqui com a gente. E nós queremos finalizar com mais uma oração. Eu vou pedir o Paulo Henrique para fazer o termino da oração. Pai bondoso, nós queremos agradecer ao Senhor pelo estudo da Tua Palavra aqui, por meio da Escola Sabatina. Nós agradecemos pelas lições que o Senhor nos ensinou sobre tantas coisas, mas a principal delas é que o santuário é o centro do universo, é de onde o Senhor governa as nações, governa o universo. E muita gente hoje ignora o santuário celestial. E é por meio dele que a gente entende o tempo em que a gente está vivendo, que a gente já está vivendo em dias finais, dias de juízo. Então, ajude os nossos alunos a entender a importância desse tema, tanto os nossos alunos que estão lá embaixo esperando a gente, quanto os nossos alunos que estão aqui acompanhando com a gente nessa live. Pedimos a bênção do Senhor, que é a presença do Espírito, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esperamos vocês no próximo sábado para mais um estudo. Tchau, tchau.